Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma grande alegria iniciarmos esta pregação nessa tarde. É sábado e eu quero lembrar que é dia dela. Sábado é dia de Nossa Senhora sempre. Então vamos, com muita alegria, invocar a presença da Virgem Maria logo no início dessa pregação sobre a santidade. Ela que é a pessoa humana mais santa. Jesus é um ser humano, mas ele é uma pessoa divina. A pessoa humana mais santa é a Virgem Maria. Então vamos juntos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, o tema da nossa pregação hoje à tarde é ou santos ou nada. Essa frase, que é um lema, que é um refrão, não é? Que foi colocado em música pelo Ricardo Sá, é, na realidade, um tema, uma espiritualidade, uma frase do Monsenhor Jonas Abib, se dirigindo à comunidade Canção Nova. Ou seja, a comunidade Canção Nova é um grupo de fiéis, leigos, leigas, solteiros e casados, celibatários e sacerdotes que resolveram se entregar a Deus. E o Monsenhor Jonas percebeu desde o início que ou a Canção Nova se tornava uma fábrica de santos, entre aspas, ou seja, um caminho de santidade, ou então ela não ia ser nada no fim das contas. Então, a partir dessa pregação de Monsenhor Jonas Abib, é que veio então, não é, esse lema, esse refrão, ou santos ou nada. Agora, isso que foi originalmente aplicado à comunidade Canção Nova, eu gostaria de, nessa tarde, aplicar para você, que é jovem. Por quê? Porque aqui nós temos que colocar e fincar bem firme no nosso coração a nossa vocação para a santidade. Por quê? Porque nós somos chamados à santidade. Mas para a gente falar de santidade, a primeira coisa a gente tem que definir. Porque a maior parte das pessoas não sabe mais, infelizmente, o que é santidade, não é? Eu já contei em várias pregações, mas quero aqui repetir a história, porque eu fiquei chocado, né? Fiquei marcado, eu fiquei perplético, fiquei perplexo. Um dia eu estava atendendo uma senhora, e eu disse para ela: minha senhora, infelizmente, eu não sou santo, eu sou padre, mas eu ainda não sou santo. Aí ela olhou para mim, arregalou os olhos e disse: Padre Paulo, por favor, não diga que o senhor é desses padres que tem amante. Ai, que desânimo. Gente, olha o conceito de santidade dessa pessoa. Não matou, não roubou, não cometeu adultério. É santo. Pronto. Não, gente, isso não é um santo. Se você não cometeu pecados mortais, vamos supor que você tenha nascido, não é? E você tenha tido a graça de viver uma vida como a de Santa Teresinha. Ontem, dia 4 de janeiro,
foi aniversário de batismo de Santa Teresinha. Santa Teresinha nasceu no dia 2 de janeiro e foi batizada no dia 4, não é? 146 anos atrás. Quando Santa Teresinha entrou no Carmelo, lá pelas tantas, ela fez uma confissão geral. E o padre que atendeu a confissão dela disse assim: diante de Deus, eu declaro, ouvindo todos os pecados que você cometeu na sua vida, você nunca cometeu um pecado mortal. Ah, tá vendo? Santa Teresinha é santa. Não. Por isso não. Ela é santa, mas por isso não. Gente, se você nunca cometeu um pecado mortal, você não fez mais que sua obrigação. Vou dizer mais, se você nunca cometeu um pecado venial, você não fez mais do que a sua obrigação. Ah, você nunca pecou? Ótimo, você está na estaca zero. Por quê? Porque ser santo não é parar de pecar. Ser santo é amar. Entendeu? Veja, se eu disser assim: eu nunca cuspi no rosto da minha mãe, isso prova que eu amo a minha mãe? Não. E se eu digo assim: não, mas eu nunca xinguei a minha mãe de feia, isso prova que eu amo a minha mãe? Também não. O que é que prova que eu amo a minha mãe? Atos de amor que verdadeiramente saem do meu coração, sim ou não? Pois bem, o santo, a santa, é uma pessoa que amou a Deus, e amou a Deus heroicamente, e amou a Deus acima de todas as coisas, e amou a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Isso é um santo. Não é alguém que parou de pecar. Se parou de pecar, está bom, pronto. É como se dissesse assim: quem é o grande atleta das Olimpíadas, sei lá, que ganhou a maratona, que ganhou, sei lá, que competição nas Olimpíadas? Quem que é o grande atleta? Ah, é aquele que nunca esteve na UTI. Isso não prova que você é um grande atleta. Falta de doença não prova que você é um grande atleta. Só prova que você não está doente, só isso. Falta de pecado não prova que você é santo, só prova que você não é um sem vergonha, só isso. Então, o que é essa história de santidade? O que é ser santo? Ser santo é ser uma pessoa que não somente obedeceu os mandamentos da lei de Deus, mas mais do que isso, se deixou conduzir. Essa pessoa se deixou conduzir pela graça, pelo Espírito Santo, por Jesus, de uma maneira que a pessoa começou a amar Deus de forma divina. Para contar essa história da santidade, eu sempre conto aquela história do jovem rico. Qual é a história do jovem rico? O jovem rico estava lá, chegou e perguntou para Jesus: Senhor, o que é que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Ou seja, entrar no reino dos céus quer dizer o seguinte: ser salvo. O que é que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus disse: segue os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não cometer adultério, não levantar falso testemunho, etc. E Jesus fez ali a lista dos 10 mandamentos. Aí o rapaz disse para ele: mas Jesus, eu já sigo esses 10 mandamentos desde que eu era pequenininho, lá em Barbacena. Aí Jesus olhou para ele com amor, diz o evangelista São Marcos. Jesus olhou para ele com amor. Então Jesus disse para ele:
Então te falta uma coisa para ser perfeito. Olha só, ser perfeito é ser santo. Ele perguntou para Jesus, o que é que eu tenho que fazer para entrar no céu? Entrar no céu quer dizer ser salvo. O que é entrar no céu? Ser salvo. Jesus disse, falta então uma coisa para você ser perfeito. Ser perfeito quer dizer ser santo. Santo. É diferente de salvo. Ser santo não é ser salvo. E ser salvo não é ser santo. São duas coisas diferentes. Se o padre Paulo Ricardo, eu me confessei ontem, eu me confesso toda sexta-feira, não é? Me confessei ontem. Graças a Deus não tinha nenhum pecado mortal para apresentar para o meu confessor. Mas me confessei mesmo assim. Me confessei ontem. Eu hoje, não quero ser presunçoso, mas sei lá, fazendo meu exame de consciência, parece que eu não estou em pecado mortal. Acho, não quero ser presunçoso, acho que se eu morresse agora, eu estaria salvo, porque eu não estou em pecado mortal. Acho. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza, que se eu morresse agora, eu acho que estaria salvo, mas eu tenho certeza que eu não iria para o céu. Como assim, padre? Tenho certeza que não iria para o céu. Por quê? Porque eu não sou santo. Eu iria para o purgatório. Porque esse é o lugar para onde vão as pessoas que morreram, estão salvas, mas não são santas. Porque você só vai para o céu diretamente se você é um grande santo. O resto vai para o purgatório, ó. Vai ter que dar uma sapecada lá no purgatório para dar uma purificada. Porque você ama a Deus. Sim, claro, você ama a Deus. Quem ama a Deus diz amém. Amém. Fala assim, eu amo a Deus. Graças a Deus. Eu amo Deus. Mas você também ama um monte de porcaria que não devia. Sim ou não? Então você não ama a Deus de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Entendeu? Você gosta de rezar. Deixa eu parar de falar mal de você, vou falar de mim. Eu gosto de rezar. Mas de vez em quando dá uma preguiça de rezar. Sim ou não? A gente perdoa as ofensas. Mas às vezes é uma dificuldade de liberar aquele perdão. Sim ou não? A gente tem paciência. Mas, meu filho, para ter paciência, às vezes acontece um negócio e pega o cavalo, segura, peão. Você tem que pegar o cavalo pela rédea, porque ele fica sapateando dentro de você. Eu vou dar um coice na cara desse sujeito, eu vou dizer um palavrão, eu vou desejar o mal, Você não faz, você não peca, você não consente, mas você sente, sim ou não? Eu não estou desejando mal para ele, mas eu vontade de não ser cristão e poder desejar um mal, não que desgraça. Que vontade. Ai, que vontade de desejar uma coisa ruim para ele. Ai, se eu não quisesse ir para o céu. Oh, meu Deus do céu. Meu filho, sua mãe é uma santa. Tem ou não tem essa briga dentro da gente? E isso é sinal que nós temos dentro de nós uma divisão. É sinal de que você não é santo. É sinal de que você pode até estar em estado de graça. Pode até estar salvo.
Mas você não vai para o céu direto, meu compadre. Você não vai para o céu direto, minha comadre. Você vai, ó, purgatório nele. Só que nós estamos perdendo a noção do que é a santidade. Você vai num velório. Aí no velório, está lá o defunto. O pessoal fica pensando assim, olha para o caixão do defunto e diz, está no céu. Ele não fez nada para ir para o inferno. Como se precisasse fazer alguma coisa para ir para o inferno. Gente, não precisa fazer nada para ir para o inferno. Você quer ir para o inferno? Não precisa fazer nada. Você deixa o carro na banguela que ele vai sozinho. É só, deixa na banguela, vai ó, e larga. É para onde ele vai. Por quê? Porque Jesus disse, repete comigo a frase, esforçai-vos para passar pela porta estreita, porque é amplo e espaçoso. Vamos fazer um acréscimo. Tranquilo e favorável é o caminho que leva à perdição. Está tranquilo, favorável. É só deixar na banguela. Jesus disse, esforçai-vos para ir para o céu. A gente faz o contrário. Eu preciso fazer alguma coisa para ir para o inferno. Não, meu irmão. Você parece que não acredita. Nós acabamos de celebrar o Natal. O que é que os anjos disseram para os pastores na noite de Natal? Jingle bell, jingle all the way. All fun is to run. Não. O que é que os anjos disseram para os pastores? Não tenhais medo. Anuncio-vos uma grande alegria. Nasceu hoje na cidade de Davi o Messias, o Salvador, o Cristo Senhor. Nasceu hoje para vocês um Salvador. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que se o Natal não tivesse acontecido, se Jesus não tivesse nascido, você sabe para onde iriam todos os seres humanos que já existiram, existem e existirão? Para o inferno. Todos. Todas as pessoas que você ama iriam para o inferno se Jesus não tivesse nascido e morrido na cruz para nos salvar. Nasceu hoje um Salvador. Jesus é o Salvador de todos os que serão salvos. E Ele quer salvar a todos. Tem gente que não quer ser salvo, então paciência, vai para o inferno. Mas o inferno é o lugar para onde irá a humanidade. É só deixar o carro na banguela. Esforçai-vos para passar pela porta estreita. Deixa eu dizer mais claro. Se você está examinando a sua consciência hoje, atenção, e você está em pecado mortal e não pode comungar, quem está em pecado mortal não pode comungar, tá? Se você não pode comungar e você está em pecado mortal, digamos que existe uma probabilidade, que não é 100%, mas digamos que é 99% de probabilidade que o seu lugar é no caldeirão do capeta. Se morrer agora. Então corre para o confessionário. Toma vergonha na cara, se arrepende e vamos nos confessar. Porque o que foi revelado por Deus é que quem está em pecado grave
está perdido. E é para onde está indo a maior parte da humanidade. Não fica olhando para mim com essa cara cheia de olho, não, que não foi eu que inventei isso. Se você nunca ouviu isso na sua vida, bem-vindo à Igreja Católica. Porque faz 2000 anos que os santos, para não cometer um único pecado, derramam o sangue deles, e chama-se martírio, sim ou não? Me diga lá por que é que os mártires derramavam o sangue deles. Vamos lá, os primeiros cristãos. Vamos nos primeiros cristãos. Sabe o que é que os primeiros cristãos precisavam fazer para não morrer? Era simples. Tinha uma imagem, uma estátua do imperador, né? Uma estátua do imperador, uma estátua. E na frente da estátua do imperador, um fogareiro. Um Gengis Khan daquele aqui, né? Um fogareiro com brasa. O que o cristão precisava fazer é o seguinte: pegar um punhado de incenso diante da imagem do imperador, jogar um punhado de incenso, pronto. De boa, não morria mais. Só sacrificar para o imperador. Só dizer, ó, eu estou jogando incenso no você, César, porque você é o cara, você é Deus, você é o divino César. Você é Deus. E para não dizer que aquele homem era Deus, os cristãos, gente, dizer, não era nem dizer com a boca, era dizer com um gesto, pegar um punhado de incenso e fazer assim, ó, tchum. Eu vou fazer o seguinte, se fosse você hoje, né? Se fosse você hoje, você ia fazer assim, não tem problema, eu cruzo os dedos. Não está valendo. Vou lá, jogar incenso. Foi de dedo cruzado, não valeu. Gente, para não fazer esse gesto, milhares e milhares e milhares de cristãos morreram para não adorar o imperador. Isso chama-se primeiros mártires cristãos. Foram 3 séculos, não foram 3 dias. Foram 3 séculos de perseguição aos cristãos. Você sabia disso? Acho que todo mundo já ouviu falar da perseguição dos primeiros cristãos, sim ou não? Muito bem. Eu quero saber, você por acaso faz parte da mesma religião desse pessoal aí? Não parece. Estou achando que tem alguma coisa diferente. Por quê? Porque aparece a primeira oportunidade de ir para a praia e não ir à missa no domingo. Você vai dizer, Deus não vai levar em consideração a coisinha, uma missa no domingo. Não, Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. 6º mandamento, para quem faltou a aula de catecismo. Eu, porém, vos digo, não esquece do 9º mandamento, compadre. Não esquece do 9º mandamento, comadre. Quem olhar para uma mulher desejando sexualmente essa mulher no seu coração, já cometeu adultério com ela. Mas para se eu arriscar só um olho, vale? Pô, escuta, não fui eu que inventei não, eu não escrevi a Bíblia. Parou. Eu sou somente ministro, instrumento. Eu estou aqui para dizer o que ele disse. Um pregador tem que dizer o que Deus diz, sim ou não? Vocês vieram aqui para ouvir as ideias bonitas do Padre Paulo Ricardo, ou vieram aqui para ouvir aquilo que Jesus nos deixou, que Ele é a palavra de Deus encarnada?
Vocês vieram ouvir Jesus ou vieram ouvir o Padre Paulo Ricardo? Então, muito bem, eu só posso repetir o que ele disse. Mas você acha que não é nada olhar pornografia e entrar na fila da comunhão. Acho que você não faz parte da mesma religião daqueles milhares de cristãos que derramaram o sangue, para não jogar um punhado de incenso na frente de uma imagem de um falso Deus, dizendo que Ele é Deus. Meus irmãos, tudo bem, sei que você está ficando assim, com o rosto quente, com a cara quente, assim, ai meu Deus, o pisinho no confessionário, faz bem, então é sinal de que eu estou alcançando o que eu queria. Porque a primeira coisa, antes de falar de santidade, é que eu tenho que falar de salvação. E do jeito que vão as coisas, não vai ter nem santidade nem salvação. Então vamos lá, vamos consertar. Vamos começar ano novo, vida nova. Trate de fazer seu exame de consciência e entrar na fila do confessionário. Se livrar dos pecados mortais, e quem está em pecado grave, faça favor de não vir receber a comunhão, porque quem está em pecado grave não pode receber a comunhão, vai fazer mais mal do que bem a você. Ai padre, o senhor é muito intolerante, eu tenho direito de receber a comunhão. Meu irmão, não é questão de direito. Um paciente que está na UTI, tem direito de comer feijoada? Direito até ele tem, eu não aconselho, porque a comida é forte demais, vai matar o paciente, sim ou não? A Eucaristia é o alimento dos fortes. Se você está com o seu organismo espiritual íntegro, através de uma confissão, comungue. Se não, São Paulo já avisou, vai fazer mais mal do que bem. Você vai receber uma indigestão espiritual, para usar uma metáfora bem light. Então, é aqui que vem o ou santos ou nada. Vou pegar um caso concreto que eu dei agora, da história da pornografia. Vamos pegar o caso de um jovem. O jovem vem se confessar, faz de conta, o jovem vem se confessar e diz assim: Padre Paulo, não consigo me livrar do vício da pornografia e da masturbação. Eu disse: é porque você nunca tentou? Não, padre, eu tentei, sou sincero. Sim, você tentou, você não deixa eu terminar a frase, você não deixa nem eu molhar o bico. Você tentou parar de masturbar e de ver pornografia, mas você não tentou ser casto. Porque a castidade, gente, ela é muito fácil quando você resolve viver a castidade, mas você não quer viver a castidade, você quer arriscar um olho. Está entendendo? Como assim, padre? Espera lá, vamos lá. Vamos partir, isso vale para as mulheres também, mas vamos partir dos homens para as mulheres não ficarem com raiva. Vamos lá. Homens. Quem é casado aqui, levanta a mão. Os homens casados, quer dizer, os homens casados, muito bem. Os homens jovens, pode baixar. Os homens jovens agora que ainda querem casar, levanta a mão. Os solteiros que ainda querem casar. Mulherada aí, vai vendo aí quem quer casar. Quem está disponível. Tá. Homens casados e homens que querem se casar. O que é que você diria se a sua esposa, você já está casado, faz de conta que você já está casado, a sua esposa, você apresenta um amigo para ela, e ela olha para o amigo, me desculpa a crueza, mas é para a salvação das almas de vocês, eu tenho que falar, tá? Dá licença, posso? Posso? Desculpa, é meio assim, né?
desajeitado o negócio, mas é para a sua salvação. Você apresenta um amigo para a sua esposa, e a sua esposa vê o amigo e ela olha para o volume debaixo das calças dele. Me desculpa, mas é para a salvação das almas. Ela olha para o volume e deseja sexualmente. Homem, você se sente ofendido, sim ou não? E os homens aqui não estão. Quem não está, veja, não tem problema, tá? Mas eu estou falando com você, tá bom? Na canha não. Se a sua esposa olha para o corpo de outro homem desejando sexualmente, o cara está vestido, o cara está de calça jeans, mas ela olhou com um olhar sexual na direção do outro e se sentiu atraída, e ela consentiu, e ela disse: nossa, deve ser muito bom. Homem, você se sente ofendido, sim ou não? Sim. Opa, os homens acordaram. Então dê para sua esposa a fidelidade que você espera dela. Larga de ser sem vergonha. É claro, é evidente. Você ficaria ofendido se a sua mulher... Vamos lá, um homem olha para o corpo de uma mulher, ela está vestida, mas ele olha assim o formato do corpo e se sente atraído sexualmente. Aí eu digo: meu filho, se você está olhando sexualmente para uma mulher, está consentindo, está alimentando, está querendo, é isso mesmo, hashtag tamo junto, você está cometendo um pecado mortal. Não, padre, pelo amor de Deus, como assim? O senhor é exagerado, o senhor é radical. Ué, você não espera isso da sua mulher? Se sua mulher fizesse isso, você ia pedir divórcio. Agora você faz com ela o que você não quer, né? Gente, é simples. Você não pode consentir. Homem, seja você solteiro, seja você casado, eu vou lhe dar uma dica para você nunca mais cair nessa história de masturbação e de pornografia. Seja radical na pureza. Não tem esse negócio: eu tenho direito de olhar as belezas que Deus criou. Quer dizer, sua mulher não pode ficar olhando as belezas, né? Mas você pode, sem vergonha. Padre, mas ela está vestida. Pois é, o outro também está vestido. E você não gosta da história. Então, vamos prestar atenção, gente, que quando você faz isso, você tem que se comportar da seguinte maneira. As mulheres estão entendendo que isso vale para elas também, está claro isso? Eu só estou batendo nos homens, é para todo mundo. Você tem que se comportar de uma maneira que você diga assim: a minha mulher tem um chip aqui na minha cabeça e ela está vendo meus pensamentos o tempo todo. Porque é assim que você se comporta quando você está na presença dela. Quando a sua mulher está do lado, e vem lá uma mulher que você está vendo assim, você de longe está avaliando o tipão, de longe, você avaliou o tipão assim e diz: não vai prestar. E você já desviou o olhar. Por quê? Porque se você fixar o olhar, sua mulher já está com o cotovelo pronto, sim ou não? É ou não é verdade? Não é assim que você se comporta na frente da sua mulher? E por que ela vira as costas e se comporta de outra maneira, seu sem vergonha? Porque a sua fidelidade é hipócrita. Você é um hipócrita. Você é fiel à sua mulher só na frente dela, seu caba safado. Você é hipócrita. Seja fiel
na frente dela e quando ela não está aí. Você vai ver o seguinte: se você disser, minha mulher está vendo meus pensamentos, minha mulher está no Brasil, eu estou lá em Bagdá, eu olho uma mulher, leva um choque, não posso, senão minha mulher vai pedir divórcio. Ela está vendo meus pensamentos. Eu garanto a você que se você se comportar assim, nunca mais você peca contra a castidade. Sabe por quê? Porque o principal órgão sexual que você tem é o cérebro. E se você consente, você cria uma alteração cerebral. As pessoas têm dificuldade de entender isso. O problema não está nos órgãos genitais. O problema não está, vamos falar mais claro, no pênis e na vagina. O problema começa no cérebro. Porque o principal órgão sexual que nós temos é o cérebro. Então, se você evita uma alteração cerebral, está de boa. Mas se você não evita uma alteração cerebral, o que é que acontece? Olha só, você está na rua, e vamos supor que o seu olho bate, sem querer, na parte do corpo de uma mulher que você deseja, que você achou bonito, achou interessante, achou atraente, e você viu o que você viu e gostou do que você viu. Até aí você não pecou. O problema é que você tem que ser ninja. Você tem que ser rápido no gatilho. Está entendendo? Olhou, gostou, sentiu, mas não consentiu. Não, tem que ser fiel à minha mulher. Pronto, vira na hora. Desvia na hora. Por quê? Porque se você fizer isso, você evita uma alteração cerebral. Mas se você disser, nossa, olha só que coisa, que loucura. Ai, 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 ai. Se você fizer isso, acontece uma alteração cerebral e você sai na rua assim, ó. Essa sim, essa não, essa sim, essa não, essa sim, essa não. E você passa o dia inteiro vidrado, porque acontece uma descarga de dopamina, e a dopamina é um neurotransmissor feito para caça, e você chega em casa, aí depois você vai no celular, e no celular você vai, essa sim, essa não, essa sim, essa não, essa sim, essa não, essa sim, essa não, até que você finalmente vê pornografia. Veja, não começou com alteração nos órgãos genitais, você não estava excitado, você passou o dia inteiro sem excitação genital, mas você ficou perturbado, porque você alterou o seu cérebro, começou aquele mecanismo de caça, e naquele mecanismo de caça, você continuou caçando, e foi indo até a beira do abismo, até que finalmente você caiu. Eu acabo de descrever o mecanismo que acontece com 99,9% das pessoas que caem na masturbação e na pornografia. Está entendendo? Você tem que evitar a primeira alteração cerebral. Então vejam só qual é a coisa. Primeiro, parar de pecar. Mas não é esse negócio assim de parar de pecar só. Você precisa ser radical no parar de pecar. Porque o pessoal quer começar a dividir pecadinho de pecadão, aquilo que eu considero pecadinho, aquilo que eu considero pecadão, e o que é que acontece? Nem sempre o que você considera pecadinho é pecadinho. Porque se está lá nos 10 mandamentos, o 9º mandamento, desejar a mulher do próximo, é um dos mandamentos, sim ou não? Um pecado que atenta diretamente contra um dos 10 mandamentos é um pecado mortal. E é direto. Então, e aí? Como fica? Então você tem que entender que a primeira coisa é realmente parar de pecar, mas tem uma outra coisa. E se você, ao invés de só parar de ofender a sua esposa, você quiser realmente começar a amar a sua esposa, não fica melhor? Fica. Ou seja, não é somente olhei, não posso, vou ser fiel à minha esposa.
Você pode amar a sua mulher e dizer assim, olhou, ops, não posso, vou ser fiel à minha esposa. Oh, minha querida, meu amor, você está lá em casa, você não merece isso, não merece eu ficar olhando para essas coisas. Jesus, me dá mais amor pela minha esposa. Jesus faz com que eu possa amá-la e amá-la de verdade. E dar a minha vida para levá-la para o céu e levar meus filhos para o céu. Não é melhor assim? Sim ou não? Isso é a santidade. Esse é o caminho da santidade. O caminho da santidade é o caminho do amor. Então aqui vem a história do Os Santos ou Nada, que eu disse que ia aplicar para os jovens. O Papa Pio XII disse uma vez o seguinte: o jovem foi feito para o heroísmo. O que isso quer dizer? Que se você for para um jovem e disser, meu filho, minha filha, me dá 10%, sabe quanto é que o jovem te dá? Nada. Se você disser, meu filho, me dá a sua vida inteira, ele dá a vida. Porque ele foi feito para o heroísmo, para a radicalidade, para dar tudo para Deus. O nosso coração, quando a gente quer dar tudo, quando a gente quer amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vida, com todas as áreas da nossa vida, aí você consegue consegue ser santo, e não somente santo, você está com a salvação garantida. Você foi feito para dar tudo. Ah, mas eu tenho medo. Coragem. Coragem. Dê tudo para Deus. Entregue tudo. Entregue sua esposa, entregue seu esposo, entregue seus filhos. Como que você vai entregar? Você vai viver para amar Deus neles, amar Deus radicalmente, amar Deus de todo o coração neles, no seu dia a dia, no seu emprego, na sua missão. Você não vai querer somente parar de pecar, porque veja só, essa mentalidade do eu quero ser salvo, que é a mentalidade do jovem rico, é muito perigosa, porque você pode até ser salvo, mas você está brincando aqui no abismo. Você fica assim dizendo, é pecado ou não é pecado? Peraí, deixa eu pôr o pé ali. Não, é ou não é? Aí você põe o pezinho ali no abismo e volta, porque é pecado. Está entendendo? Você põe o pé e volta, põe o pé e volta. Mas se você ficar longe do pecado, longe do abismo, você não cai. E se tropeçar, não cai no abismo. Cai aqui no sólido. Cai longe do abismo. Então entregue tudo para Deus. Seja radical. Para com esse negócio de querer negociar. Vamos nos aventurar nessa vocação linda que é a vocação do amor. Você foi feito para amar. A igreja diz isso no Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium. Existe uma vocação universal para a santidade, todos nós fomos feitos para amar. Me desculpe. Você pode discordar de mim, mas eu me recuso a aceitar que você nasceu para ser egoísta. Você não nasceu para ser egoísta, amém? Eu não aceito que você tenha nascido para ser egoísta. Você nasceu para amar. E amar radicalmente. E o amor não tem limites. O amor é uma realidade que não tem contraindicação. O Ministério da Saúde adverte, aprecie com moderação. O amor não precisa apreciar com moderação. O amor você pode amar e amar radicalmente, sim ou não? Você pode amar de todo o coração, amém? Com toda a sua alma, amém? Com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua vida, ame, amar a Deus. Ama a Deus na sua mulher, ama a Deus no seu marido, ama a Deus no seu filho, na sua filha, no seu irmão, na sua irmã, no seu pai, na sua mãe, na sua avó, no seu avô. Ame.
Ame Deus no trabalho, ame a Deus na igreja, ame a Deus no restaurante, ame a Deus na rodovia, ame a Deus em qualquer lugar. Não tem contraindicação. Mas se você fica nessa história, aprecie com moderação, você vai cair uma vez, cair 2 vezes, cair 3 vezes. Não é a mesma coisa, mas só para transmitir o conceito, é como aquela história dos alcoólicos anônimos. Evite o primeiro gole, não é isso? Você não chega para uma pessoa que tem problema com alcoolismo e diz assim, aprecie com moderação. Você diz isso? Não. Você diz, nem passa perto. Gente, o negócio é o seguinte, tem gente que se tortura à toa. O sujeito é diabético, sabe que não pode comer doce. Aí ele entra na confeitaria, fica olhando naquelas vitrines ali com os doces bonitos, se senta numa mesa, aí pede o cardápio, fica folheando o cardápio e vendo a foto dos doces. Aí depois ele vai lá e pede um doce para o garçom. E o garçom vem com aquela torta bonita, aquela torta que está dando água na boca. Aí ele vai e coloca a torta assim, ele começa a cheirar a torta. Aí depois ele pega o garfo e corta um pedaço da torta. Aí ele faz que vai na boca e não vai. Faz que vai, não vai. Faz que vai e não vai. Aí depois ele põe o primeiro pedaço na boca, sente o gosto e depois cospe. E lava a boca com água. Meu filho, pare de se torturar. Se você não vai comer doce, não pisa nem na calçada da confeitaria. Sim ou não? Porque você não quer ser radical. Mas se você não é radical, você está se torturando. Você quer ser de Deus e quer estar com um pé no mundo. Porque o problema é esse, as pessoas não percebem que entre o pecador e o santo, no meio tem um negócio que chama-se o cristão mundano. Você não é pecador, porque você está em estado de graça, acabou de se confessar. Mas você não é santo, porque você não quer amar Deus de todo o coração. Você está querendo meias medidas. Você está ficando aqui segurado, não, eu vou me agarrar aqui, eu vou pôr um pezinho ali no abismo e voltar, porque aí não cai. E você fica brincando. Quando a gente ouve ou santos ou nada, quer dizer isso. Se você não quiser ser santo com radicalidade, sabe o que vai terminar sendo? Nada. Porque você fica nas meias medidas e vai terminar caindo no abismo. Entendeu? Ou seja, evite o primeiro gole. Se você é diabético, não passa nem na calçada da confeitaria. E ao mesmo tempo, não só evitar o pecado radicalmente, mas amar. E aqui está o segredo da santidade. Amar radicalmente, amar sinceramente. E se você não tem esse amor, peça a Deus esse amor. Se você não tem esse amor, peça a Deus, Ele quer dar esse amor a você. Você duvida disso? Gente, Ele morreu na cruz para que você o amasse. Ele veio a esse mundo. Você acha que Deus precisa do seu amor? É claro que não, mas Ele quis precisar. Jesus deseja ardentemente. Sim, Jesus deseja ardentemente. Vejam só, tem aqui essa imagem
Pediria que a câmera pegasse essa imagem do Jesus eucarístico aqui, o coração eucarístico de Jesus, que está aqui. O coração eucarístico de Jesus. Por que é que se chama coração eucarístico de Jesus? Porque Jesus disse assim no Evangelho de São Lucas: eu desejei ardentemente celebrar essa Páscoa convosco. Jesus deseja ardentemente que você comungue. Jesus deseja ardentemente que você esteja em estado de graça para poder comungar. Você não está nem aí para ir à igreja, você não está nem aí para confessar, você não está nem aí para comungar, mas Jesus deseja ardentemente, Ele deseja com tanto ardor que Ele morreu na cruz para que você comungasse. Ele morreu na cruz para que você tivesse em estado de graça. Ele morreu na cruz para que você o amasse de volta, e amar Deus de volta é o começo da santidade. Amar generosamente, amar mesmo que não esteja, mas padre, é ou não é obrigatório? Não é questão de obrigatório, porque o amor, ele é generosidade, sim ou não? O amor não faz somente aquilo que ele é obrigado. O amor é o vínculo da perfeição, diz São Paulo. É o amor que nos leva para horizontes. Horizontes. Quando você corta as seguranças humanas e você vai nos horizontes de Deus, acontece aquela música do Monsenhor Jonas: não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Agora é o Espírito Santo, é o amor de Deus que vai conduzir você, que vai levar você. Desamarra desse porto, vai. Se desapega desse mundo, vai. Vamos para Deus, cara. Você foi feito para amar, você não foi feito para ser egoísta. Eu me recuso a acreditar que você foi feito para ser egoísta, que você foi feito para ficar calculando, mas até aqui é pecado ou não é pecado? Pode ou não pode? É até aqui ou até ali? Não, nós somos feitos para amar, amar radicalmente, amar generosamente. E se isso é verdade para todo mundo, é mais verdade ainda para o jovem. Porque se o jovem quiser, ele precisa querer tudo. O jovem foi feito para a radicalidade, para o heroísmo, diz o Papa Pio XII. O jovem foi feito para o heroísmo. O jovem foi feito para a santidade. Se você desafia o jovem para ele entregar só 10%, ele não te entrega nada. Se você desafia o jovem para ele entregar tudo, ele entrega tudo. E é por isso que é, no caso dos jovens, ou santos, ou nada, radicalmente. É isso. É isso. Tem que ser radical, radical no seu compromisso de amor, radical no seu compromisso com Deus. Essa é a graça que Deus quer nos dar. É isto que Deus nos convida no seu Espírito Santo. Então eu quero que você se levante agora. Dá uma espreguiçada aí. Espreguiça, dá uma espreguiçada. Isso. Acorda o seu corpo. Muito bem. Agora eu quero pedir para você, vamos fazer um pequeno momento de oração, porque eu não quero que o diabo venha e leve embora essa semente que foi plantada agora no seu coração. Porque é isso que o diabo faz. A gente ouve a pregação, já se distrai e o negócio não brota no nosso coração. Então agora, feche seus olhos, põe a sua mão no seu coração. Se coloque diante de Deus. Na primeira pregação de Jesus, Jesus nos chamou para a santidade. Eu quero que você imagine agora essa cena. Você está lá, há 2000 anos atrás,
E Jesus sobe numa montanha. Mas não é a montanha dos 10 mandamentos, o Sinai, onde subiu Moisés. Jesus sobe na montanha e vai fazer a primeira pregação dele, o Sermão da Montanha. Jesus sobe na montanha e você vai atrás dele, porque você se sente quase que instintivamente atraído por ele. Não deixa passar esse momento de oração, não fique distraído. Imagine essa cena. Eu quero que você imagine essa cena, porque Jesus quer falar no seu coração agora. Feche seus olhos. Jesus está subindo a montanha. E você vai subindo com ele. E ele olha para trás e do alto da montanha, vendo aquela multidão, Jesus subiu a montanha e disse: felizes, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E você fica pensando assim: como assim, Jesus? Ser pobre? Não está em nenhum mandamento me obriga a ser pobre. Sim, jovem rico, vai e vende tudo, e você vai encontrar felicidade. O jovem rico, ele seguia os mandamentos de uma outra montanha, a montanha de Moisés. Os 10 mandamentos, ele fazia bem de seguir esses 10 mandamentos. Mas eu quero convidar você a subir uma outra montanha, a montanha das bem-aventuranças. Seja pobre, desapegado. Não se apegue aos bens desse mundo. Jesus desafiou aquele jovem dizendo: vai e vende tudo e dá aos pobres. Você não precisa vender tudo e dar aos pobres, mas você precisa se desapegar de tudo. Bem-aventurados. Olhe para o rosto de Jesus que diz isto. Como é que está o rosto de Jesus na hora de dizer isso? Como é que está o rosto de Jesus na hora de dizer essa pregação do Sermão da Montanha? É a primeira pregação de Jesus. É a primeira vez que você está ouvindo a voz de Jesus. E ele não começa com os mandamentos de Moisés. Isso aí já passou, já foi, está garantido. Isso daí é evidente que tem os 10 mandamentos. Mas ele diz: bem-aventurados, felizes os pobres em espírito. Ele está chamando você para a santidade, para aquilo que nenhum mandamento obriga você a fazer, mas que a generosidade do amor é capaz. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Quando foi que você chorou? Porque você era de Deus, porque você ia à igreja e as pessoas te deixaram de lado. Quando foi que você chorou? Porque você mudou de vida e seus irmãos e seus amigos fizeram chacota e abandonaram você, viraram as costas para você. Quando a sua tribo, o seu grupo, o pessoal da sua turma virou as costas para você, porque você queria ser radical e queria ser de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Quando foi que você teve vontade de se vingar, de revidar, de dar o troco? Mas por amor a Jesus você disse: não vou fazer. Esse infeliz merece o troco, mas eu não vou dar o troco, porque Jesus me ama e Jesus me perdoou. Bem-aventurados os mansos, felizes os mansos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Quando foi que Jesus, olhe para Jesus dizendo isso no seu coração. Quando foi que você foi injustiçado?
quando você foi caluniado, quando passaram a perna em você, Jesus diz: seja feliz, porque eu fui injustiçado por você na cruz. Na cruz eu fui tratado como um malfeitor. Na cruz eu fui tratado como um criminoso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha bem para o coração de Jesus ao dizer isso. Ele é a misericórdia encarnada e nós não queremos ser misericordiosos. Mas Ele está te dando hoje uma felicidade de perdoar. Quem é aquela pessoa que você precisa perdoar há tanto tempo? É agora que você está perdoando. Jesus agora está liberando o perdão no seu coração e te dando uma felicidade de perdoar. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quanta impureza no seu coração, quanta pornografia, quanta brincadeira de duplo sentido, quanta maldade, quanta lascívia, quanta luxúria. E Jesus quer convidar você para uma pureza e dizer: existe sim uma felicidade na pureza. Jovem, rapaz, moça, existe uma felicidade de ser virgem. Existe felicidade em ser para Deus, em guardar a virgindade até o dia do seu casamento. Não deixe que riam da sua virgindade, da sua pureza. Bem-aventurados os puros, porque os puros verão a Deus. Bem-aventurados os puros. Bem-aventurados sois vós, todos vós, quando mentindo, inventando todo tipo de calúnia, vos perseguirem. Exaltai, alegrai-vos e exultai, porque grande, 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 grande é a vossa recompensa no céu. Meus irmãos, existe um céu esperando por nós, uma bem-aventurança que não tem defeito, uma vida que não tem tristeza, uma alegria que não tem mancha, que não tem fim, que não tem limite. Nós fomos feitos para o céu, nós fomos feitos para Deus, fomos feitos para a santidade. Ninguém nasceu para ser egoísta. Tome posse dessa palavra para você no dia de hoje. Tome posse da bem-aventurança. Suba a montanha com Jesus, não fique lá embaixo. Suba as montanhas das bem-aventuranças. Suba a montanha da santidade. Suba a montanha e vamos ser santos, porque ou você vai ser santo ou você não vai ser nada. Não vai dar certo. Vamos, radicalidade no amor. Nós fomos feitos para a radicalidade no amor. Nós somos feitos para a radicalidade de Deus. Os santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada. Os santos ou nada. Os santos ou nada mais. Os santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada. Os santos ou nada. Os santos ou nada. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.